A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos então no último capítulo de Jonas, navegando uma vida interrompida, né? Na sexta semana, que é a última. E quer dizer, fazendo acordos com Deus, né? Nós vimos ali que Jonas foi mandado a Nínive, se rebelou, foi parar na barriga de um peixe, foi vomitado, andou 3 dias para chegar em Nínive novamente, pregou ali a palavra. Em um dia, toda uma nação se converteu ao Senhor, né? Mas com isso, quando algo como isso acontece nas nossas vidas, deveríamos ficar felizes, não é? Mas não foi o que aconteceu com Jonas, né? Jonas 4:1 diz: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Por que Jonas ficou ressentido? Porque Deus não fez o que Deus tinha falado que ia fazer, que em 40 dias destruiria a cidade de Nínive. Deus não fez. Deus viu a comoção daquele povo, né? O grande sacrifício do pessoal ali adorando, engrandecendo o nome do Senhor e pedindo sua misericórdia. Então decidiu não fazer essa destruição, né? Mas Jonas, depois de tudo isso que ele passou, a cidade seria destruída, mas mesmo ele vendo que ele foi o único que pregou e viu uma conversão de uma cidade inteira em um único dia, não foi o suficiente para que ele se alegrasse no Senhor, né? Jonas não queria a misericórdia para os seus inimigos. Ele acreditava que levaria a mensagem e ninguém se arrependeria e a cidade seria destruída, né? Esse era o propósito dele ter ido até ali, né? Mas Deus tinha outros planos, né? Então, Jonas 4:2 diz: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? O que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas não queria ir a Nínive porque ele não conhecia a Deus, mas ele sabia, e ele sabia de todas as qualidades do Senhor. Então ele não queria ir a Nínive porque ele já conhecia a Deus, né? E a grande bondade de Deus. E Jonas estava totalmente descontente de ver que seus inimigos estavam experimentando a misericórdia de Deus e não o contrário, né? Muitos de nós passamos por isso. Acho que diariamente nas nossas vidas, né? Hoje eu tive um episódio bem desagradável. Fui passar, desviar de um caminhão e ele veio, me fechou e fez questão de frear na minha frente, que era para eu bater na traseira dele. Irmãos, a nossa raiva, assim, a nossa vontade é que algo aconteça, né? Quando algo assim acontece na nossa vida, é que algo aconteça com o outro motorista. Por que ele precisava fazer algo como isso? A minha linha fechou, eu só entrei na linha dele para continuar a minha linha. Eu não tive a intenção de nada, mas nossa, ele deveria estar totalmente irritado e muitas das vezes a gente quer a vingança, não é? Fico com uma raiva assim, voltei para casa com aquilo no meu coração. Nossa, que nem algo de ruim para acontecer para ele quebrar a cara. Não é assim que nós somos? Todos os dias com coisas pequenas, às vezes na nossa cozinha, no nosso banheiro, no nosso tomar banho, ou no trabalho com alguém falando, coisas assim acontecem, né? E aí a mesma pergunta que ele fez para Deus, né? É razoável o seu ressentimento? Uma pergunta, né? Você acha que é justo? Não. É razoável você estar nervoso por aquilo? Quem aqui não se identificou com Jonas nesse momento, né? Então, por que queríamos sempre uma punição para aquele que fez algo de ruim pra gente? É que Deus sempre faz algumas perguntas, porque ele não pode ser controlado. Então ele faz com que nós visitemos a nós mesmos
e vemos dentro de nós o que é razoável ou não, né? Por que ele faz essas perguntas, né? Ele fez ali essa pergunta em Gênesis. Será que Deus não sabia onde estava Adão? Quando ele falou assim, Adão, onde estás, né? No jardim. Será que Deus não sabia que ele já tinha pecado? Sim. Mas essa pergunta não era para fazer uma análise, né? Para o próprio Adão fazer uma análise nele mesmo. E o outro exemplo que eu coloquei foi de Gênesis também, né? Que Deus fala, Caim, onde está Abel, teu irmão? Será que Deus não sabia onde é que estava Abel? Será que Deus não sabia que Caim já o tinha matado? Né? Responder essas perguntas é como procurar dentro da alma uma resposta, né? Buscar coisas que anteriormente não tínhamos visto, né? E ajudar-nos a descobrir o que Deus quer que nós vejamos, né? Aprender a controlar a nossa raiva é uma tarefa que não é fácil, né? Mas Deus pode nos ensinar, e muitas dessas vezes na qual Ele nos ajuda é fazendo perguntas, como a de Jonas, né? Existe uma razão lógica? É razoável a sua raiva? A Bíblia diz em várias ocasiões que o Senhor é tardio em irar-se, como por exemplo em Joel 2:13, né? Nós sempre achamos que temos motivos para nos irar, mas a cada dia temos que ser mais como o Senhor e temos que buscar mais, orar mais, nos analisar e tentar mudar mais todos os dias, né? As prioridades extraviadas de Jonas, por exemplo, prioridades que não deveriam ser prioridades, né? Jonas 4:6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da boboreira. Não pela misericórdia de Deus, por uma cidade inteira, mas simplesmente por uma boboreira, por uma sombra, né? Que prioridade era essa para Jonas? Essa intervenção divina foi demais para Jonas. Ele queria ver a morte e a destruição de Nínive, né? Ele não se alegrou com a conversão dessa cidade, mas ele se alegrou com a boboreira. Assim somos nós muitas vezes, né? Deus estava mostrando o favor a Jonas e nem assim ele se alegrou com a graça dos ninivitas. Mas vamos aqui analisar. Nós perdoamos rapidamente como Deus nos perdoa? Estamos prontos a ouvir como Deus nos ouve, né? Às vezes nós oramos e pedimos a Deus a misericórdia, ou Senhor, nos perdoa por mais um dia, por algo que cometemos nesse dia. E Deus sempre está pronto para nos perdoar. Somos assim também com as outras pessoas, com o nosso dia a dia, com o ver, com o fazer, com o estar? Não, não somos, né? Assim também foi com Elias, né? Deus não quer que fiquemos parados esperando a provisão dele. Levantemos e vivamos para a honra e glória e louvor do Senhor nosso Deus, né? Elias foi ali e Deus proveu para ele água, o corvo levou comida, mas no segundo dia Deus falou, Elias, levanta, vamos, né? Em Jonas 4:7 diz, mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, a qual feriu a boboreira e esta se secou. Acho que Deus falou assim, não, tá bom, chega, né? Agora, Jonas, é a hora de você ir. Nesse momento, Jonas já estava mentalmente e fisicamente cansado. Ele estava vulnerável ao inimigo, com o calor, com toda aquela situação, por tudo que ele tinha passado, né? Desde a tempestade até ali a conversão dos ninivitas. E muitas vezes o diabo usa algo que Deus nos tira para nos ensinar, mas o diabo usa para colocar-nos contra Deus, né? Então, cuidado, irmãos. Às vezes Deus não está te dando algo que você quer, não, porque não é bom para você, porque não é o momento. Talvez ele te dê lá na frente, ou talvez ele te dê outra coisa. Mas não deixe que o diabo use isso para você se virar contra Deus,
porque Ele é Pai e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do hoje, Ele sabe do amanhã e Ele sabe muito mais de tudo. E nós não sabemos. E no último versículo de Jonas, Deus fala mais do que em todo o livro de Jonas inteiro. Suas perspectivas e esperança no profeta, né? O que você aprendeu com todas essas informações da vida de Jonas? Quais as mudanças que você precisa fazer na sua vida? Quais as intervenções que até agora Deus fez na sua vida e como você vai olhar para ela de agora em diante? Reflita, porque o melhor de Deus ainda está por vir para você. Leia o livro de Jonas, leia o último versículo onde Deus fala, né? Que Jonas não está sendo razoável ali. Que Deus fala que ele ficou triste por uma conversão que é propósito de Deus na terra, ao invés de ficar muito alegre de que ele tinha levado a palavra e o povo se encheu e aceitou. Então que tomemos cuidado, que Deus fale mais conosco e de outras maneiras e que nós possamos aprender a ouvir ao Senhor, né? E a fazer a tua obra. E aqui nós terminamos essa sexta semana, mas para a honra e glória do Senhor, é que vamos iniciar um outro estudo em breve, para que não deixemos de aprender mais e mais da Bíblia. Amém? Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Que Deus os abençoe mais uma vez e estarei orando por vocês, tá bom? Amém.